Bora lá, meu povo, atualizações de mercado. Jason Guzmán no bid? Entenda a situação. Olympiacos da Grécia oferece 22 milhões por Gustavo Mancha. Rezende não vem mais. Paiva pede retorno de Alex Vinícius. Fortaleza definido com mudanças contra o Botafogo. Elton Leite e o Everson titulares? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 9 de agosto de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 8h30 da noite na Arena Castelão para Fortaleza e Botafogo. Jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Precisamos fazer a nossa parte nas arquibancadas e empurrar o Leão rumo à vitória. É importantíssima a participação da nação tricolor, batendo palmas, cantando cânticos de apoio ao Fortaleza o tempo inteiro, galera. Quero criticar. Deixa para criticar depois que o jogo terminar, caso tenha alguma crítica com relação a algum jogador ou até mesmo com relação ao Renato Paiva. Deixa as críticas para depois do jogo. Nos 90 minutos, precisamos, como eu falei, cânticos de apoio, palmas e apoio intencional, incondicional. É muito importante que a gente consiga fazer a diferença hoje contra o Botafogo. Vai ser um jogo muito complicado, mas o Fortaleza precisa sair vencedor. Vai para o jogo? Comprou ingresso? Fez o check-in? Comenta aqui abaixo em qual setor do Estádio Castelão você vai ficar, beleza? Bom, agora vamos às notícias deste vídeo. Eu já quero trazer um apanhado sobre as atualizações de mercado do Fortaleza antes de chegar nas informações de Fortaleza e Botafogo. Ontem saiu uma informação envolvendo o zagueiro Alex Vinícius, ex-Fortaleza, mas que hoje integra o plantel do Atlético Clube Goianiense. Segundo informações, a pedido do técnico Renato Paiva, o Fortaleza busca repatriar o zagueiro Alex Vinícius, atualmente no Atlético Goianiense. O treinador vê o defensor como peça importante para reforçar o sistema defensivo tricolor na sequência da temporada. A informação é do glorioso Felipe Silva, que é colunista do UOL Esporte, e lá ele fez uma publicação em conjunto com o André Hernan, que todos vocês conhecem, de que o Botafogo fez uma proposta de 10 milhões pelo Alex Vinícius. O Dragão gostou dos valores e o negócio tem caminhado positivamente. Só que o Fortaleza também está querendo o defensor, segundo ele e o André Hernan, o Renato Paiva, que pediu o retorno do jogador. Então, além do Fortaleza estar interessado no retorno do jogador, o Botafogo ofereceu 10 milhões. E aí eu te pergunto, o que é melhor? Trazer o Alex Vinícius de volta ou deixar que ele seja vendido ao Botafogo por 10 milhões? Porque pensa comigo, Fortaleza tem 25% do atleta. Se ele for vendido por 10 milhões, o Fortaleza lucra 2,5 milhões de reais. Então, será que não seria mais interessante lucrar em cima da venda do jogador do que tê-lo de volta? Enfim, eu não sei. Eu quero jogar isso para vocês comentarem aqui abaixo o que é que vocês preferem. Então, a informação é essa. O Fortaleza tem interesse no retorno do Alex Vinícius, a pedido do Renato Paiva, mas o Botafogo ofereceu 10 milhões de reais pelo jogador. E aí, lembrando que o Fortaleza tem 25%, se ele for vendido, o Leão lucra aí 2,5 milhões de reais. Vamos aguardar para ver o que é que acontece. Minha opinião, prefiro que o jogador seja vendido para o Botafogo e o Leão ganhe esses 2,5 milhões de. Minha opinião, certo? Minha opinião, deixa a sua aqui embaixo. Eu quero saber o que é que vocês pensam dessa situação. Gustavo Mancha, rapaziada. Bom, vamos atualizar aqui você sobre Gustavo Mancha, que temos uma atualização, tá? O Olympiacos tem interesse na contratação do Gustavo Mancha do Fortaleza. O zagueiro de 21 anos tem contrato até o final do ano que vem. Aí vamos lá. A informação primária do Diário do Nordeste fala que Gustavo Mancha se tornou alvo do Olympiacos da Grécia e o DN confirmou que o clube grego entrou em contato com a gestão tricolor para sondar a situação.
Até o momento, nenhuma proposta oficial foi enviada para a venda do defensor de 21 anos. Vale ressaltar que o interesse do futebol europeu pelo atleta sempre existiu. Em maio, inclusive, equipes da Itália, Espanha e Inglaterra também se apresentaram ao staff e buscaram informações. No PC, desde 24, o Mancha foi revelado pelo Palmeiras e chegou sem custos ao Leão. No acordo, o Fortaleza ficou com 70% dos direitos econômicos, enquanto o Verdão seguiu com 30%. O contrato do jogador é até o final de 2026, com cláusulas de desempenho muito encaminhadas para a renovação até 2027. Na atual temporada, disputou 20 jogos no profissional e voltou após uma lesão a jogar agora no último jogo contra a equipe do Corinthians. Na minha opinião, foi bem, certo? Então, qual que é a atualização sobre Gustavo Mancha? Valores foram revelados, tá? O Olympiacos da Grécia fez uma proposta de 3,5 milhões de euros pelo jovem Gustavo Mancha, lembrando sempre que o Fortaleza tem 70% do atleta e os outros 30% pertencem ao Palmeiras. E esse valor equivale a aproximadamente 22,16 milhões de reais. Então, seria vender o Gustavo Mancha por 22 milhões de reais, certo? Só que o Fortaleza lucraria 70% desse valor e não o 100%, já que 30% é do Palmeiras, certo? Minha opinião, não acho interessante. Acho que o Fortaleza deve segurar o Mancha pelo menos mais um pouco, porque é natural que ele seja vendido. Inclusive, acho que ele pode ser vendido até mesmo na virada do ano, de 2025 para 2026. Agora, que seja um valor interessante, principalmente se o Fortaleza cair para a Série B, que se Deus quiser isso não vai acontecer, vai ficar na Série A. E aí o Mancha pode ter uma temporada também de afirmação na próxima temporada jogando pelo Fortaleza e pode ser vendido no meio do ano. Enfim, são apenas especulações. Estou conjecturando aqui com vocês, quero saber um pouco da opinião de vocês também, porque eu acho esse valor de 70% de 22 milhões baixo para o potencial do Gustavo Mancha, potencial de retorno financeiro, de verdade. Fortaleza tem que aprender com o que aconteceu com relação ao Hércules, né, que foi vendido por mixaria. Sinceramente, o Fortaleza precisa tentar fazer com que a venda seja interessante para que os 70% que pertencem a ele sejam no mínimo 35 milhões, 40 milhões, de verdade, tá? Porque Gustavo Mancha tem muito potencial, apesar de ser um zagueiro, pode sim ser vendido por um valor extremamente significativo para o Fortaleza. E vocês, venderiam o Gustavo Mancha por esse valor ou acha que tem que esperar mais? Comenta aqui abaixo. A atualização sobre Jason Guzmán, que ainda não foi anunciado. O Fortaleza deve trocar o Luquinhas pelo Jason Guzmán. E a gente vai trazer aqui os detalhes da negociação só para relembrar vocês, porque já saiu ontem, nós trouxemos na live, mas eu quero relembrar porque tem uma atualização sobre essa situação, tá? A chegada do meio atacante colombiano deve envolver a saída de jogador do Leão. Vamos lá. O Fortaleza deve envolver o meio-campista Luquinhas na negociação com o meio atacante colombiano Jason Guzmán, que pertence ao Torpedo Moscou da Rússia. As duas equipes negociam uma troca de jogadores, com o negócio devendo ser oficial em breve. O Diário Nordeste apurou que Guzmán já está em Fortaleza para assinar com o Leão, inclusive já fez exames médicos e tudo mais, restando apenas alguns detalhes sobre a ida de Luquinhas para a Rússia. O detalhe restante é a definição sobre o tipo de negócio, se vai ser por empréstimo ou por compra. Luquinhas pertence ao Fortaleza, mas estava emprestado ao Legia Varsóvia da Polônia. Contrato de empréstimo com o clube acabou e ele retornou ao PC, mas o Leão não tem planos de utilizá-lo no elenco, tendo desejo de negociá-lo com outra equipe. Há inclusive a possibilidade de uma parceria entre Fortaleza e Torpedo Moscou para outras trocas futuras de atletas. Jason Guzmán tem 27 anos e é defendido o Torpedo Moscou desde a temporada 24-25, somando 11 jogos e 5 gols para a equipe russa. Antes disso, ele se destacou pelo Tolima da Colômbia em 24, teve 18 gols e 9 assistências em 44 partidas. E é um meio atacante, viu? Números muito bons. Então a situação é essa. Qual que é a atualização com relação a isso aí? A diretoria pode realizar a inscrição do Guzmán, certo? Mesmo sem a documentação dele completa. Fica como se fosse uma inscrição provisória. Contudo, para ele atuar, precisa estar devidamente regularizado até segunda, dia 11, às 14 horas. Então, o Guzmán já deve estar inscrito na Libertadores, mas precisa entrar no bid até segunda-feira, às 2 da tarde. Contra o Botafogo, ele está fora. Não joga, não saiu no bid. Mas contra o Vélez, se quiser reforçar, já que ele já está treinando no PC há alguns dias, precisa entrar no bid até segunda-feira, 2 da tarde. Então, essa é a informação, certo? Vamos confirmar ela mais tarde e trazer, quem sabe, amanhã, no vídeo das 5h30 da manhã, e torcer para segunda-feira o jogador aparecer no bid, aí ficar liberado para reforçar o Fortaleza na Libertadores e na sequência do Brasileirão. Tá todo mundo na expectativa do Guzmán para saber se de fato ele vai
ser regularizado a tempo de jogar os jogos da Libertadores. Mas claro que ele é um reforço também pensando na sequência do Brasileirão. Turma, Bahia, a pedido de Rogério Ceni, não libera o volante Rezende e o Fortaleza desistiu da sua contratação. O jogador ficou muito perto de reforçar o Leão, mas mudou após uma reunião com o Rogério Ceni, que mostrou interesse em contar com o meia no restante da temporada. Então, limpo e seco, o Ceni pediu, o Rezende não vem mais. O Fortaleza vai buscar um novo primeiro volante no mercado, já que também busca um segundo volante. Então, essa é a informação, beleza? Goleiro Elton Leite, que teve a sua coletiva de apresentação ontem à tarde, está regularizado no BID e já pode estrear pelo Fortaleza. Será que o Elton Leite vai ser titular ou vai ser o Vinícius Silvestre? Já comenta aqui abaixo. Lembrando que o Fortaleza atualizou a parcial com mais de 25 mil torcedores garantidos contra o Botafogo. Então vamos tentar pelo menos bater 30 mil? Eu sinto que dá. Temos que ir para o estádio. Hoje é muito importante. Lembrando que quem apita esse jogo de hoje é ele, Anderson Daronco. E ele será assistido por Micael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi, o trio todo do Rio Grande do Sul. No VAR teremos Thiago Duarte Peixoto, no AVAR o Herman Brumelvani e o Thiago Luiz Scarascati, os três de São Paulo. Vamos ficar de olho e torcer para que todos do setor de arbitragem tenham um bom jogo. E o Leão joga com qual escalação no jogo de hoje? O GE trouxe uma escalação que eu vou trazer aqui na tela, que já tem o Elton Leite no gol, certo? Além do Elton Leite no gol, tem também o Mancuso na lateral direita, a dupla de zaga deles é Kusevich e Gustavo Mancha, e o lateral esquerdo, o Everson, fazendo a sua estreia. O meio de campo, o mesmo que vem dando certo, Lucas Sacha, Matheus Pereira e Luca Prior, e o ataque também o mesmo, Marinho, Breno Lopes e Davidson. Então as mudanças seriam no gol e nas duas laterais. Você concorda com essa escalação? Por mais que eu queira ver a estreia do Elton Leite, eu acredito que ele não deve jogar, a não ser que ele tenha dado show no treino de ontem e o Paiva confie 150% nele. Mas eu não iria de Elton Leite, eu iria de Vinícius Silvestre, que foi muito bem contra a equipe do Corinthians, e eu não iria de Mancuso, porque, pelo amor de Deus, tá péssimo, e colocaria o Tinga, porque é o que tem, certo? O Everson, eu permitiria sim a estreia dele, porque o Diogo Barbosa tá horrível, o Bruno Pacheco, ninguém sabe a situação, então tem que ser o Everson mesmo fazer a sua estreia. O resto do time seria o mesmo. Mas essa é a minha escalação. Eu quero saber a de vocês. Já comenta aqui abaixo. E o Botafogo? O Botafogo deve ir a campo com um time bem diferente, porque ele tem 5 desfalques. O goleiro John, o zagueiro Barbosa, o Caio Pantaleão, que também é zagueiro, o Marlon Freitas volante e o lateral Cuiabano são reforços confirmados no Botafogo, que deve ir a campo com Léo Link no gol, Vitinho, David Ricardo ex-Canal, Marçal improvisado de zagueiro e Alex Telles, Danilo e Newton, Arthur ex-Canal, Savarino e Montoro e o Arthur Cabral, canalense, que vocês já conhecem aí e, enfim, não preciso nem falar nada. Né? Então esse deve ser o Botafogo. Façam as suas apostas, já comentem aqui abaixo. Lembrando que o check-in para o jogo contra o Vélez já está aberto e você já pode garantir sua vaguinha no jogo da Libertadores de terça-feira, 7 da noite, na Arena Castelão. Então, galera, todos os caminhos nos levam rumo ao Castelão hoje e também terça, mas hoje é muito mais importante, precisamos vencer a equipe do Botafogo. Já comenta aqui abaixo em qual setor do estádio você vai ficar. Bom, meu povo, é isso, o videozinho um pouco mais enxuto. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o hype também, compartilha, comenta aqui abaixo. Daqui a pouco, 10h15 da manhã, tem Café Expresso Prime especial com um evento ao vivo e a jornada esportiva começando às 5 da tarde com o pré-zão e o pós-jogo na sequência. Beleza? Ativa o lembrete, cola com a gente, valeu, falou e tamo junto.